Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, com saúde. Semana passada a gente teve nossa avaliação, né, lá pelo formulário Google. O Felipe está chegando aí. Bom dia, Felipe. E a ideia de hoje era justamente a gente fazer a correção dessa avaliação, né, e sexta-feira a gente fazer a recuperação. Né? Não sei se todo mundo que está aqui ficou com nota abaixo de 7. Né? Na verdade, quem vai fazer a recuperação é somente quem ficou com nota abaixo de 7. Mas eu vou fazer o seguinte. Essa aula até que não vai ser muito comprida não. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Compartilhar a tela mesmo. Que se eu ficar mudando de uma página para outra, aí fica mais fácil. Então, na verdade, a avaliação é sobre o que a gente viu até o pêndulo, né? Até a parte do pêndulo. Deixa eu ver se ele começa a compartilhar. Bom, agora sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que agora sim, né? Sim, professor. E Sim. tá, deixa eu compartilhar aqui novamente. Porque quando eu compartilhei, ele disse que o microfone estava desativado. Aí eu saí e voltei para ver se. Bom dia, Sueli. Sueli não, Sueli. Pronto, agora sim. Gente, como eu estava comentando, né? A avaliação do laboratório, a primeira. Foram 18 que me responderam, né? Claro, teve gente que não fez. Quem não fez, quem não conseguiu fazer a avaliação, faz a recuperação, tá certo? Porque senão fica sem nota. E aí eu já coloquei duas notas, né? A primeira, lá na coluna, é a nota das atividades, né? Da soma das atividades. E a segunda é a nota justamente da avaliação. Então eu vou apresentar aqui para vocês na sequência que eu construí o formulário, tá? Vocês não devem ter recebido essas questões nessa sequência. Por quê? Porque a gente solicita ao Google que ele embaralhe essas questões, né? Então a sequência provavelmente é uma sequência diferente da que vocês vão ver aqui, mas as questões são as mesmas e também a sequência das respostas, né? Então vejam, a respeito a primeira questão tinha a ver com o Sistema Internacional de Unidades. A respeito do Sistema Internacional de Unidades, assinale a alternativa correta. Então, na verdade, só tinha uma alternativa correta aqui. As grandezas fundamentais são o comprimento, a massa, a temperatura, o tempo, a corrente elétrica. Deixa eu até clicar aqui. Tá? Corrente elétrica, a quantidade o campo magnético, a quantidade de substância e intensidade luminosa. Essa está errada, gente, porque o campo magnético ele não é unidade básica do sistema internacional. E a segunda quantidade errada é a quantidade de substância. Não se chama quantidade de substância, se chama quantidade de matéria, né? Então essa opção está errada. Segunda, as unidades de medida das grandezas fundamentais não podem ser associadas a prefixos multiplicativos porque seriam descaracterizadas. Muito pelo contrário.
uma das características das grandezas fundamentais do sistema internacional é justamente que a gente associa prefixos, né? Justamente prefixos que são múltiplos de 10, né? Mili, micro, nano, né? Giga, tera, quilo, né? Então, essa também está errada. A terceira aqui, né? Que na verdade não tem letra, na sequência aqui. A unidade de quantidade de matéria é o mol, que possui como símbolo a letra grega Mi. Essa letra grega aqui chama-se Mi, né? Mas na verdade o símbolo da quantidade de matéria é justamente o próprio mol, né? Então essa também está errada. Aqui está correta essa daqui, né? Está com tracinho aqui. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que possui como símbolo a letra A maiúsculo, né? Então o símbolo da unidade de corrente elétrica, né? É o ampere, está correto. Então a unidade de comprimento, o metro, é definido com parâmetros relacionados com a velocidade do som no ar. Não, está errado. A unidade de comprimento, atualmente, ela é definida com parâmetros relacionados à velocidade da luz no vácuo, né? E não relacionado com a velocidade do som no ar. Então a resposta correta era esta daqui. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que possui como símbolo a letra A. Então essa era... Bom, aqui na verdade a gente tivemos 8 questões na prova, mas e aí no caso aqui vocês vão ver que eu coloquei todos como um ponto, mas depois eu fazia a correção, né? Então, por exemplo, se todo mundo acertou 8, né? Se alguém acertou as 8, então eu fazia uma regra de 3 para saber qual é a nota com relação se fosse 10, né? Então, claro, se acertou tudo, vai ser 10. Mas se acertou 7, como é que eu faço? Né? Então eu faço assim, uma regra 3. 7 está para o total, que é 8, né? Assim como o x está para 10. Então você faz o meio pelos extremos, multiplica a sua nota por 10 e divide por 8, para você ter a proporção de quanto essa nota valeria se fossem 10 questões, né? Então eu fiz isso para todos, tá certo? A segunda questão tem a ver com a notação científica, né? Então, dos números abaixo, assinala aqueles que estão em notação científica. A notação científica, gente, ela pressupõe, né, uma potência de 10. Isso aqui tem que ter, a notação científica, obrigatoriamente, ela tem que ter uma potência de 10. Nem que esse expoente aqui seja 0, mas a escrita da notação científica tem que ter a potência de 10. Então, de cara, essa daqui já está fora, essa daqui já está fora, não é? E a segunda condição para ser notação científica é que esse número aqui, que vem antes da potência de 10, que a gente chama de mantissa, ele precisa ser um número que está entre 0 e 10, né? Ele não pode ser igual a 0, mas ele precisa ser maior que 0. Tá? E não pode ser igual a 10 também não. Então tem que ser alguma coisa. Pronto, 6. Essa aqui é notação. Porque aqui eu não vou conseguir marcar não. As respostas são essas. Tá certo? 6 vezes 10 a nona é notação, né? Então tem a condição do número aqui entre 1, na verdade entre 1 e 10, né? E a potência de 10. Aqui também, ó, 1,053 vezes 10 a 76. Esse expoente ele pode ser positivo, pode ser negativo. Ele só não pode ser fracionário, tá? Porque aí a fração aqui no expoente dá uma raiz quadrada, né? Mas ele precisa ser inteiro, positivo ou negativo. Essa aqui já não é notação científica. Por quê? Porque ele começa com 0. Se o número, a parte inteira for 0, ele já não é notação científica, tá? Então esse não é. Esse aqui é um número inteiro, sem potência de 10 também não é, como a gente comentou.
Esse aqui segue a mesma regra desse, começa com 0, independente de vir um menos antes ou não, né? Então também não é notação. Esse aqui é notação, né? Então ele começa com 1, certo? E aqui depois da vírgula pode ter quantos zeros quiser, não tem problema. O importante é que esse primeiro número aqui, ele seja ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Né? Passou de 9 ou foi menor do que 1, já não é notação. Então esse aqui é notação científica. Esse aqui não tem potência de 10, não é. E esse aqui continua sendo, ó, porque ele é 2, antes da vírgula é um número inteiro, é 2, né? Mesmo apresentando esse sinal aqui, mas esse sinal eu não contabilizo para quando eu vou verificar se é notação científica ou não, para mim tanto faz, né? E possui a potência de 10 aqui, 10 elevado a 95. Pode ser 10 elevado a 1 milhão, não tem problema, tá bom? Então, das 8 opções, a metade era notação científica, né? 4 delas, aliás, 8 não, 3, 4, 5, 6, não, é isso mesmo, 7 e 8, né? Aqui eu tenho 2, 1, 2, 3 que não são, com essa aqui 4, é isso mesmo. Uma outra questão era essa daqui. Quando falamos... Opa, deixa eu sair daqui. Então. Quando falamos que um automóvel desenvolve não posso clicar não, que ele... Quando falamos que um automóvel desenvolve um movimento, um MRU, movimento retilíneo uniforme, significa que... Né? Bom, movimento retilíneo uniforme é um movimento que ele tem aceleração zero e velocidade constante, né? Então não tem aceleração, a aceleração é nula, né? Ou seja, não tem aceleração. Então, no caso aqui, as opções são significa que o automóvel se move com aceleração constante. Segundo aqui, o automóvel se move com velocidade constante. O automóvel se move com velocidade variável. O automóvel encontra-se em queda livre. E o automóvel se move com aceleração variável. Então, bom, a resposta já está dada aí, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, o automóvel se move com velocidade constante. Tá certo? Então, seria esse daqui, a resposta, né? Inclusive, está marcado aqui. A próxima fala assim: observe o gráfico abaixo da posição em função do tempo de um móvel e assinala o que for correto. Bom, aí aqui tem o gráficozinho. É um gráfico onde a posição inicial é 50 metros. O móvel ele vai se deslocar na direção contrária. Então, por exemplo, se eu imaginar a reta, né, do X, e eu imaginar a posição 50 da reta do X, né, e eu digo que para cá é negativo, para cá é positivo, então esse móvel está saindo, nesse automóvel, sei lá o que é, ele está na posição X e ele está vindo na direção no sentido negativo. Então ele está saindo de 50, 40 metros, 30, 20, 10, 0, menos 10, né? Então ele está vindo nessa direção que eu considero uma direção com velocidade negativa, inclusive, né? É tanto que o gráfico aqui da direita para a esquerda descendo significa que ele está fazendo um movimento que a gente chama de retrógrado, né? Ele está retornando, certo? Mas isso é porque ele está com a velocidade negativa. Se você calcular a velocidade aqui, veja, esse tempo é o tempo inicial e aqui depois de 1 segundo. Então, qual é o tempo total aqui? É de 1 segundo. Né? Eu posso até calcular aqui também. De 0 até 2 segundos é o tempo total, né? Mas eu vou pegar esse ponto A e esse ponto B. Veja, em 1 segundo
qual é a distância percorrida pelo automóvel. Ele está em 50 e depois de um segundo ele está em 20. Então ele andou 30. Ele andou 30, né? A diferença entre 50 e 20 é 30. Só que ele andou no sentido contrário. Então ele andou menos 30. A velocidade dele é de menos 30 metros a cada um segundo. Tá? Então ele passou um segundo, ele estava em 50, 50 menos 30 dá 20. Tá aqui. E se eu pegar 20 e fizer menos 30 também? Né? Com 2 segundos, onde é que ele vai estar? Em menos 10. Tá aqui, ó. Né? Então, 2 segundos, ele andou menos 30, menos 30. Se eu esticar isso aqui mais um pouquinho, eu vou identificar que em 3 segundos ele vai estar em menos 40. Né? Então, essa é a ideia do movimento. Bom, e vejam só, por que eu sei que é velocidade? Porque eu estou vendo que esse gráfico é da posição em função do tempo. Quando eu tenho a posição em função do tempo sendo uma reta, primeiro, esse movimento é retilíneo uniforme. Certo? Ou seja, eu não estou tendo variação da velocidade. A velocidade dele é uma coisa só. Isso se caracteriza pela reta, né, da posição em função do tempo. Se fosse um movimento acelerado, isso aqui não seria uma reta, isso aqui seria uma parábola, né? Ou para baixo, ou para cima, né? Não sei. Mas seria uma parábola. Como é uma reta, eu já sei que é um movimento retilíneo uniforme. Bom, e aqui eu tenho algumas opções, né? Tá, vocês estão vendo que o quadradinho aqui, gente, é quando eu posso marcar mais de uma. Tá certo? Quando eu posso marcar mais de uma, eu tenho quadradinho. Quando eu só tenho uma opção correta, eu tenho uma bolinha. Isso é até uma dica para vocês quando vocês forem fazer essas avaliações, pelo menos as minhas, né? Que eu coloco assim. Então veja, eu já disse que a velocidade é de menos 30 metros por segundo, né? Então a primeira opção, a velocidade média do automóvel é de menos 108 km por hora. Se você fizer a transformação de 108 dividido por 3,6, você vai observar justamente que corresponde a menos 30 metros por segundo. Então, essa daqui, essa alternativa, ela é correta. Tá? Segundo, a posição inicial do automóvel, do móvel, é 50 metros. É 50 metros, foi exatamente o que a gente disse há um pouquinho atrás, né? Então, também está correta essa aqui. A aceleração do móvel no intervalo de 0 até 2 segundos, daqui até aqui, é de 30 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente já viu que a aceleração é 0, porque esse é um movimento retilíneo uniforme. Então, no movimento retilíneo uniforme não existe aceleração. A aceleração é nula. Né? A função horária desse móvel pode ser escrita como V igual a 50 menos 30t. Né? Então, velocidade é igual à velocidade inicial. Né? Aliás, aqui a função horária do móvel, né? É S, não é V, né? É S igual a S0 mais VT. O que é que está errado nessa afirmação aqui? Né? Esse valor aqui está correto, que é a posição inicial. Esse valor está correto, que é a velocidade inicial. Mas essa função horária, né, não era para ser V aqui. É para ser S. Né? Se fosse assim, essa opção estaria correta. Mas como ele afirma que a função horária do móvel é V igual a 50 menos 30t, então essa opção tá errada, tá certo? Porque ao invés de V aqui era para ser S, né? S igual a S0 mais VT. Podemos classificar esse movimento como desacelerado? Não podemos classificar ele como desacelerado nem como acelerado. Podemos classificar esse movimento como retrógrado, né?
que é quando um móvel tem velocidade negativa. Não como desacelerado, porque não existe aceleração nesse movimento, tá certo? Então as únicas opções corretas eram essas duas aqui. Claro, e essas três questões aqui que falam de aceleração, né? Essa daqui também ele faz, né? Ele pega aquela expressão da velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, para confundir, né? Para confundir o movimento retilíneo uniforme com o movimento acelerado, o movimento retilíneo uniformemente variável, que é um movimento acelerado. Então, essas questões aqui que falam de aceleração, desaceleração, tal, é justamente para confundir, né? E aí, por isso que precisa estar bem claro o que é um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variável, tá certo? Essa daqui, pessoal, não tinha opções, né? Um objeto em movimento retilíneo uniformemente variado tem sua velocidade inicial de 2 metros por segundo, mudada para 20 metros por segundo em um intervalo de tempo de 5 segundos. Escreva no espaço abaixo o valor da aceleração do objeto em metros por segundo ao quadrado. Então, já dei aqui a unidade, inclusive, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a do pêndulo. Como é que era para fazer. Inclusive, para facilitar a vida de vocês, a gente já traz as velocidades em metros por segundo, então não precisa fazer transformações, né? O tempo já está em segundos também, então não tem o que reclamar aqui. O que é que vocês precisariam fazer? Pegar a expressão de aceleração média, que é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, substituir a velocidade final, substituir a velocidade inicial, né? E substituir o valor do tempo. 20 menos 2 dá 18. 18, eita, peraí. 18 dividido por 5 aqui, né? Que vai dar quanto? 3,6. Não é isso? Metros por segundo ao quadrado. Então bastava vocês colocarem lá 3,6 que já dava certo. Tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a resposta correta. 3,6. E aí já dava certo, né? Nessa do pêndulo, diz assim, no pêndulo da figura, a massa é posta no ponto A e solta, né? Então, ela gasta 2 segundos para fazer o movimento de I até B e retornar ao ponto A novamente. Qual a frequência dessa oscilação? Então, vamos lá. A gente tinha dito que frequência F é igual ao inverso do período, né? O que é o período? O período é o tempo de uma oscilação. É o tempo justamente do corpo ir a uma extremidade e voltar, né? Se ele está numa extremidade, aqui no caso aqui ele está no ponto A, está numa extremidade, vai na outra extremidade e volta. Então, esse é o tempo de um período. Um período é o tempo de ir e voltar. Então, já está dizendo aqui qual é o período. O período é 2 segundos. Se eu escrever que a frequência é igual a 1 dividido pelo período, por T, né? A gente usa a letra T maiúscula para representar o período e F minúsculo para representar a frequência. Então, se eu escrever F igual a 1 dividido por T e substituir o T por 2, eu fico que a frequência é igual a 1 dividido por 2, que é 0,5. Né? Se vocês virem aqui, ó, a resposta é 0,5. Bom, nesse caso aqui, eu não mencionei qual era a unidade, né? Então, 0,5 Hz, né? A unidade de frequência é o Hz, tá certo? Apesar de que quem colocou só 0,5 eu também considerei, não tem problema não, certo? Então, a questãozinha simples. Essa daqui é a do pêndulo.
Então deixa eu voltar aqui para... Então, a questão do pêndulo dizia assim: um pêndulo simples tem comprimento de 1,2 metros e oscila em um local cuja gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o período desse pêndulo. Então, a expressão do pêndulo, eu até coloquei aqui, mas ela está um pouco diferente lá do slide, porque no slide eu coloquei essa fraçãozinha aqui bem bonitinha, né? L dividido por G, que é o comprimento dividido pela gravidade, e essa raiz quadrada também botei ela bem bonitinha aqui, porque no Word eu não consegui fazer isso. Era para ter inserido uma equação aqui. Deixa eu ver se dá para inserir. Ah, no Word dá certo. Ó. Bom, era para ter colocado. Que na verdade ficaria assim, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Seria nova equação. A gente coloca aqui. Aí aqui coloca, né? Isso. G embaixo e L em cima. Pronto, exatamente isso aqui. Certo? Então eu tenho que o período T de oscilação, né? Ele é igual a 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L sobre G, né? Onde L, vou aumentar aqui um pouquinho mais, onde L é justamente o comprimento, ele é o comprimento do fio, né, do pêndulo, e G é a aceleração da gravidade local, tá? Então, para encontrar o valor do período, eu substituo o valor do comprimento e o valor da gravidade, né? 1,2 dividido por 10. 1,2 dividido por 10, sim, substituo também o valor de π, né? 3,14. 1,2 dividido por 10 dá 0,12. Certo? Então, eu tenho a raiz quadrada, tenho que extrair a raiz quadrada de 0,12, que dá 0,3464, dá uma dízima periódica, né? Na verdade, eu peguei somente esses valores aí mais próximos. E 2 vezes 3,14 é 6,28. Então, quando eu multiplicar 6,28 por 0,3464, eu vou encontrar um período próximo aí de 2,1. Né? Ou seja, é mais ou menos o período que a gente tem daquela questão anterior, né? Que é o tempo de ir e de voltar, quando você tem um comprimento de 1,2 metros, né? do fio. E por falar em período, eu fiquei dando uma olhada lá nas atividades de pêndulo simples, né? E muitas atividades vieram com problemas e eu não tive tempo, na verdade, ainda nem de verificar qual era o problema realmente. Mas porque aquela atividade de pêndulo simples, a gente fazia exatamente o contrário, né? A gente não calculava o período a partir do comprimento e da gravidade. A gente estava tentando fazer exatamente a medida da aceleração da gravidade, conhecendo o período e conhecendo o comprimento do fio e conhecendo o período T, né? O que é que acontece? A gravidade, quando a gente fizesse as medidas e fizesse os cálculos, era para ela girar em torno, gente, de 10 metros por segundo, 12, 9, né? 15, até 15 por aí ainda estava mais ou menos. Só que eu vi muitos resultados dando 40, né? Dando 37. Aí eu disse, oxe, peraí, que gravidade da moléstia é essa, né? Só se a gente tiver em Saturno, né, no planeta em Júpiter, é que a gente tem gravidade dessa natureza aí. Então eu não consegui, tô sendo sincero com vocês, eu não consegui ver onde está o erro, né? Se
foi no cálculo daquelas tabelas lá, ou se foi um erro mesmo de medida do tempo, né? Porque pode ter sido involuntariamente, se bem que por mais que a gente errasse lá nas medidas, porque como a gente faz 10 medidas, né, de oscilação e a gente divide por 10, né, justamente para diminuir o erro das medidas, né? Mas eu não consegui não, eu juro que não consegui e pretendo ver o que é que aconteceu, para que talvez numa próxima aula a gente até avalie. A gente podia até dar uma olhada aqui depois da correção, né? Então, bom, então a resposta dessa questão era 2,1, né? Eu botei 2,1 aqui. Lá eu botei 2,17 para ver caso alguém, né, colocasse mais um valor a mais. Mas enfim, era dessa forma que a gente fazia o cálculo. E essa última, que fala de velocidade. Dizer que um veículo se movimenta a 7 metros por segundo. 7 metros por segundo significa... Bom, metros por segundo é velocidade, né? Deixa eu sair daqui. Metros por segundo é velocidade. Então significa que ele anda 7 metros a cada 1 segundo. Né? Então, a resposta correta de cara já é essa daqui. Então tinha outras opções para atrapalhar aí. Que o veículo percorre 1 metro a cada segundo, que a velocidade do veículo aumenta 7 metros por segundo a cada segundo. Isso aqui é uma aceleração, né? Isso aqui não é uma velocidade. Que a velocidade do veículo diminui 7 metros por segundo a cada segundo, que a aceleração do veículo é de 7 metros por segundo. Então, aqui, inclusive, a unidade de aceleração nem é essa, né? É metros por segundo ao quadrado. Então a resposta correta, na verdade, é essa primeira, né? Isso daqui. E também eu associei um ponto nessa questão, mas depois que eu fiz a correção de todas as questões, eu fiz a conversão das notas, né? De 8 para 10. Gente, deixa eu ver aqui. Alguém autoriza eu dar uma olhada na sua atividade de pêndulo? Vocês... Pode olhar, minha professor. Pode ser a sua, Mike? Pode ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que inclusive a sua eu nem abri ainda, tá vendo? A sua deu essas diferenças. Ah, não. A sua tá maravilhosa, Mike. A sua tá perfeita, tá vendo? Ó, isso aqui tá filé, né? Porque qual é o valor médio da aceleração da gravidade? 9,8. Então, no seu caso, tá dando valores próximos, 9, 9,16, 9,5, né? Então, maravilha. E você fez justamente do jeito que eu pedi, né? Fazer 3 medidas com um comprimento. Nesse caso, você fez com meio metro. E depois com outras 3 medidas com outro comprimento, que é em torno de 0,3. Então, beleza. Né? Ó, a oscilação aqui com meio metro deu 10 oscilações, deu em torno de 14 segundos aí, 14,7, né, aqui. Quando você divide por 10, dá 1, né? É só andar uma casa decimal aqui. Pega esse valor, eleva ao quadrado, são esses valores aqui. Pega esse comprimento e divide por esse t ao quadrado aqui. E para a gente chegar em G, pessoal, eu acho que foi exatamente isso. Para chegar em G, eu vou pegar esse valor aqui, encontrar a raiz quadrada dele. Depois, o resultado da raiz é que eu multiplico por 6,28, que é 2π. Né? Eu estou achando que quem encontrou valores de 40, de 30, de não sei o que, não extraiu a raiz quadrada. Né? Não extraiu a raiz quadrada. Mas o seu aqui está perfeito, Mike. Beleza. Né? Tem aqui o videozinho também. Obrigado. Tamires, eu posso ver o seu, Tamires? Cadê ela?
Posso mostrar aqui? Pode sim, professor. O seu deu... Cadê? Deixa eu abrir aqui e ver se... O seu deu esses valores próximos de 9, de 10 ou deu maiores? Cadê o Tamires? Tá aqui. Ah, o de Tamires também tá perfeito. Ó. Exatamente. 9,8 em torno de 10. Eu tava querendo ver algum que deu errado. Tamires fez com 0,55, né? 55 centímetros aí e 40 centímetros. Muito bom, gente. Beleza. Que bom, fico feliz de ver atividades corretas, tá certo? Porque eu tava até ficando meio triste quando eu peguei umas 2, 3 atividades dessa do pêndulo que tava dando errado. Aí eu disse, rapaz, isso aqui não é para dar isso não. Isso tem que dar em torno de 10, 9, 8, até 11, 12. Tá em torno ali de 10. Mas quando dá 40, 30, aí... Então eu acho que foi algum procedimento lá que alguém fez que não extraiu a raiz. Eu tô desconfiando que seja isso, mas eu não consegui confirmar. Tá certo, pessoal. Gente, hoje é basicamente isso. Queria deixar combinado com vocês de sexta-feira de manhã. Aí fica o horário a manhã toda, tá certo? Eu vou abrir, eu envio no grupo em torno de 7h30 o link do Google. E vocês ficam até em torno de 11, 11h30 para fazer a recuperação, tá certo? E aí vou repetir. Quem tirou abaixo de 7, tá certo? Ou quem não fez. Quem fez que já tirou 7, 8? Diga, Mike. Professor, eu queria saber se a nota da prova corresponde à unidade 1 ou qual delas. Porque eu só tenho a unidade 1 no sistema. Se eu não me engano, Mike, é a primeira unidade. Não, deixa eu ver. Não, é a segunda. A primeira unidade é a das questões. São das questões. Aliás, perdão, questões não, são das atividades, né? Das atividades. Bom dia, Maria. A primeira nota é a das atividades. A segunda é que é a da avaliação. Então, no caso, eu não tenho não, pessoal, segunda nota. Como é, Mike? Desculpa. Eu ainda não tenho a segunda nota. Deixa eu dar uma olhada. Tu fizesse a prova, não fizesse? E sim. Deixa eu abrir. Poxa. Mas pela correção, acredito que eu vou mesmo. Mas, só para confirmar. Deixa eu só abrir aqui o cigarro para eu confirmar também. Porque na minha cabeça a nota são 3 notas. A primeira é das atividades, a segunda é a da avaliação e a terceira a primeira é a das atividades. Tá me ligando aqui, meu Deus. Só um instante, pessoal. Eu acredito que a primeira é a das atividades, a segunda é a da avaliação. Poxa, é porque eu não botei a tua nota da avaliação, Mike. Eu vou dar uma corrigida, viu? Ok, pessoal. Inclusive vou dar uma levantada aqui nas atividades. Maria me mandou também atividade essa noite, né? Pelo que eu vi. Eu vou fazer esse novo levantamento e vou dar uma atualizada, tá certo, pessoal? Então fica para sexta-feira a nossa recuperação. Eu já vou fechando aqui. Professor. Oi, Felipe. Serão quantas notas assim até o final do semestre? Serão 3, né?